bola no ar. Bate-bola Nacional. Apresentação: Rodrigo Ricardo. Boa tarde! Hoje é segunda-feira, 15 de maio de 2023. Na mesa de áudio, José Roberto. Na central técnica, Rafael Espíndola e Rui Franklin. Está no ar. Fla-Flu pela Copa do Brasil vai ter transmissão ao vivo da Nacional. Botafogo perde, mas segue líder do Brasileirão. Me amarro nesse timão que joga com coração e veste a camisa legal. É o povão do sul a norte ligadão, eu sou mais forte do esporte. Na Nacional. Terça-feira, amanhã, tem Fla-Flu e a Nacional vai transmitir o clássico pela Copa do Brasil. Vamos saber as notícias do tricolor carioca com o repórter maneiro Rafael Monteiro. Muito boa tarde, meu amigo RR, boa tarde aos ouvintes ligados no Bate-Bola Nacional. O Fluminense entra em campo nesta terça-feira pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Com transmissão da Rádio Nacional, a partida será realizada às 9 horas da noite no Maracanã. Para enfrentar a equipe rubro-negra, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com Keno e Alexander se recuperando de lesão. Por outro lado, o treinador espera os retornos de Samuel Xavier e Martinelli, que estavam no departamento médico. Após vencer o Cuiabá por 2-0 no último sábado, Fernando Diniz analisa o clássico de amanhã. A gente vai preparar o melhor possível. O Flamengo tem um elenco muito forte, a gente sabe, é o elenco mais farto do Brasil em termos de possibilidades daquilo que o dinheiro pode ter. A gente também tem um elenco que eu já falei que me agrada muito, e também não é um confronto de treinadores, é um confronto de duas instituições muito maiores do que seus treinadores, e um clássico que tem uma história gigantesca, das maiores aí do Brasil e do mundo. Então a gente vai preparar da melhor maneira possível para poder a gente fazer o nosso melhor. O tricolor está embalado na temporada, ocupando a terceira colocação no Brasileirão. Na fase anterior da Copa do Brasil, o Fluminense eliminou o Paysandu com 2 vitórias por 3-0. Obrigado, Rafael. E o Mengão, como é que ele vem depois de vencer por 3-2 o Bahia em Salvador? O Flamengo vive a expectativa de contar com os retornos de lesão de 4 jogadores: Felipe Luiz, Varela, Gerson e Pedro. Além do quarteto, Everton Cebolinha, que sofreu uma entorse no tornozelo, e Matheus França, que tomou uma pancada no joelho, também tem possibilidade de entrar em campo amanhã no Maracanã. Já Davi Luiz e Matheus Cunha estão praticamente descartados. O zagueiro tem suspeita de lesão na coxa. Já o goleiro sente dores no quadril e na coxa direita. Será a primeira vez na história que teremos o clássico Fla-Flu na Copa do Brasil. Este ano, as duas equipes já se enfrentaram 3 vezes, com 2 vitórias tricolores e 1 rubro-negra. Além disso, o Fluminense levou o título de campeão carioca contra o rival. Na Copa do Brasil, os rubro-negros entraram na competição na terceira fase, eliminando o Maringá com uma goleada por 8-2. O Flamengo vem de 2 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, contra o Goiás e Bahia. Valeu, Rafa. E para radiografar esse duelo, que tem muitas curiosidades, eu vou chamar o jornalista Sérgio do Bocage. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, tarde, amigos do Bate-Bola Nacional. Esse clássico de amanhã entre Flamengo e Fluminense é inédito. A primeira vez que os dois times se enfrentam pela Copa do Brasil. E é um jogo que chama a atenção porque viemos há pouco da final do Campeonato Estadual, em que o Flamengo saiu com vantagem, o Fluminense virou, ganhou o segundo jogo por 4-1 e conquistou o bicampeonato. Tem cara de revanche? O Flamengo diz que não, mas daí a você convencer o torcedor de que não é uma revanche, fica difícil, né? Vamos levar em consideração também o momento vivido pelo Fluminense, é bem superior ao do Flamengo, inclusive pela classificação no Campeonato Brasileiro, pelas últimas atuações, pelos últimos resultados. Levantamento recente mostra que dos últimos 13 jogos, o Fluminense venceu 8 e o Flamengo apenas 3. Situação delicada do Flamengo, que vive ainda um momento bem diferente. O Sampaoli está há um mês dirigindo a equipe, o Diniz já há mais de um ano à frente do tricolor.
E aí vamos ver o que vão dizer os jogadores dentro de campo. Temos o duelo entre o Pedro e o Cano, os dois maiores artilheiros. Temos a volta do Gerson, a volta possivelmente do Pedro, né, que estava lesionado. O Fluminense sem o Alexander, que é um desfalque importante no meio de campo. É um jogo em que a história mostra que não há favoritos. Mas se você colocar na balança cada um desses detalhes colocados agora por mim, o Fluminense leva vantagem. Valeu, do Bocage. Uma última notícia do Flamengo é que o Pedro não treinou essa manhã, então fica mais difícil a possibilidade do atacante voltar amanhã contra o Fluminense. Momento Estádio. Wagner Gomes, o professor, destaca o sul-americano de vôlei feminino de clubes e o pan-americano de ginástica de trampolim. No Campeonato Sul-Americano de Vôlei Feminino de Clubes, o pódio foi todo brasileiro. Na final, o Praia venceu o Minas por 3-2, sagrando-se bicampeão da competição. As parciais foram 25-16, 17-25, 27-25, 12-25 e 15-11 no tie-break. Na disputa pelo bronze, o SESI Bauru enfrentou o Regatas Lima e venceu por 3-0, 25-20, 25-15 e 25-22. Portanto, o resultado final do Sul-Americano de Clubes ficou com Praia Clube em primeiro, Minas em segundo, SESI Bauru em terceiro, uma demonstração de que o vôlei feminino tem um grande domínio na América do Sul. O Brasil marca de forma positiva sua participação no Pan-Americano Júnior de Ginástica de Trampolim. A dupla formada por Maria Luísa Marcante e Eduarda Vicente ficou com o ouro. Gabriela Rodrigues e Clara Alves levaram a prata. No masculino, Guilherme Pinto e Marcos Carlos subiram em primeiro lugar ao pódio. O bronze ficou com outra dupla brasileira, Arthur Ferreira e Cauã Rodrigues. No individual, Camila Gomes ficou com a medalha de ouro, conquistando o tricampeonato da competição. No masculino, Ryan Castro levou o bronze. 4 ginastas conseguiram classificação para os Jogos Pan-Americanos de 2023 em Santiago. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes. E o Botafogo, depois de 5 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, perdeu ontem para o Goiás por 2-1, mas continua liderando a competição com 15 pontos. O Goiás saiu da zona do rebaixamento. Para falar do Glorioso, vem aí aquele que sabe o que diz. Poderia manter a sua invencibilidade e a liderança com uma distância maior do segundo colocado, mas o desgaste do número de jogos e alguns jogadores não atuaram bem no aspecto tático, o Botafogo acabou sendo derrotado pelo Goiás, que foi brilhante no aspecto de marcação. O time muito aplicado na marcação, que correu muito, marcou e superou o Botafogo, que ontem alguns jogadores estiveram muito abaixo do que poderiam atuar. O time sentiu muito a ausência do Cuesta, não só pelo equilíbrio que dá no sistema defensivo, como também pela boa saída de bola que ele tem. O Segovia errou nos 2 gols da equipe do Goiás, houve um erro do Segovia, que é um bom jogador, mas está sem ritmo de jogo. Então não há do que reclamar, nem de arbitragem. O que o Botafogo tem que lamentar é que muitos jogos, o time jogou na quinta-feira, fez uma partida brilhante e chegou no domingo, sentiu o grande jogo que fez na quinta-feira, não foi tão brilhante e perdeu. Mas há de haver equilíbrio, tranquilidade, porque futebol é assim. Ninguém vai vencer 38 jogos. O Botafogo tem que se manter numa boa posição. Agora tem o Fluminense no sábado, tem ainda a Copa do Brasil na quarta-feira, mas tem que manter o equilíbrio, se reforçando ainda mais em julho, e se mantiver o equilíbrio pode conquistar coisa alta. Era previsível que hoje a invencibilidade ia acabar. E acabou ontem para o Goiás na derrota de 2-1. Tá certo, Rodrigo? Um abraço. Segue você comandando o Bate-Bola Nacional. Jogando em São Januário, diante de 20 mil torcedores, o Vasco não conseguiu vencer o Santos, que saiu vitorioso por 1-0. Com esse resultado, o time está em situação perigosa, colado ali na zona do rebaixamento, e o Maurício Barbieri soltou uma declaração que gerou polêmica.
que é esses últimos anos, como o Vasco estava sucateado, os rebaixamentos e tudo aquilo lá. E isso traz uma aflição muito grande para o torcedor, porque no momento em que ele vê uma luz no fim do túnel, e essa é a verdade, porque o túnel era completa escuridão até pouco tempo atrás, a gente não pode esquecer que até alguns meses atrás o Vasco estava com dificuldade na Série B. E aí eu posso fazer uma analogia o seguinte: para um paciente que está na UTI, não dá para esperar que ele vai pular da cama e sair correndo. Mas dá para esperar que ele vai se reerguer, que ele vai fazer a fisioterapia, que ele vai... E a gente está nesse processo. Eu sei que o torcedor não quer ouvir isso. Eu também não gostaria de estar dizendo isso nesse momento. Não gostaria de estar dizendo, mas disse. E para falar dessas declarações do Maurício Barbieri, eu vou chamar o cara que faz a festa da galera. Rodrigo Campos. Forte abraço para você, muito boa tarde, Xará. meu xará Rodrigo Ricardo. Vasco da Gama e Santos ontem em São Januário, vitória do Santos, um jogo tecnicamente muito ruim. Duas equipes sem inspiração, o Santos fez o gol no primeiro tempo, aliás, o belo gol do David Washington, jogador de apenas 17 anos. A partir dali o Vasco tentou pressionar, principalmente no segundo tempo, onde teve muito mais posse de bola, mas sem ter tido competência para chegar ao empate ou até mesmo buscar a virada. Aliás, é impressionante, Rodrigo Ricardo, como o Vasco da Gama fica a semana inteira treinando e na hora do jogo não apresenta absolutamente nada. O Vasco não tem nenhuma jogada construída. Mas o elenco é muito fraco. As jogadas podem até não dar certo, mas elas precisam acontecer. E no Vasco elas não acontecem. E isso eu coloco na conta do técnico Maurício Barbieri, que aliás deu uma declaração totalmente infeliz depois do jogo, a entrevista coletiva dele, onde ele praticamente admitiu que o Vasco, na cabeça dele, é um time pequeno que está jogando contra grandes equipes como o Santos, que segundo ele é uma grande equipe porque nunca caiu. É impressionante, ele está totalmente perdido. Agora, nada justifica também os erros da arbitragem. Ontem o Vasco foi muito prejudicado. Agora, nota é a quantidade de Rodrigo. Eu já sou um, você é outro. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima não deu um pênalti do Rodrigo Fernandes em cima do Pedro Raul. E o moço do VAR, que é o Rodrigo D'Alonso, também não chamou o árbitro nem neste lance e nem no outro lance onde o Messias colocou a mão na bola. Foram 2 pênaltis claríssimos a favor do Vasco, não marcados, o que não justifica a péssima atuação desse time que mais uma vez decepcionou sua torcida, Rodrigão. E o Palmeiras no ator da partida. O Verdão, assim como o Fortaleza, ainda segue invicto no Campeonato Nacional e o repórter que não para traz mais notícias do Palmeiras. Lincoln Chaves. O Palmeiras de Abel Ferreira se acostumou a acumular marcas. A mais recente é a da maior sequência invicta da história do Allianz Parque. São 28 jogos sem perder no estádio, igualando o feito alcançado entre agosto de 2016 e junho de 2017. É bem verdade, porém, que o torcedor preferiu uma vitória no último sábado, ao invés do empate por 1-1 com o Red Bull Bragantino, que impediu o Verdão de assumir a ponta do Campeonato Brasileiro, já que no domingo o Botafogo, líder com 15 pontos, um a mais que os paulistas, perdeu do Goiás na Serrinha por 2-1. O desgaste pela sequência de partidas cobra o seu preço. No intervalo de um mês, a equipe esteve em campo 10 vezes e manter o nível de atuação em meio à exigência da temporada é difícil, como destaca Abel. É difícil, quando jogas de forma consecutiva, manter esse nível. Não falo na vontade, mas começas a ver, falha o primeiro passo, falha o segundo, falha o terceiro, falha o cruzamento, começas a ver, não está clarividente. Não é só para o Palmeiras, é para todos. Claro que os jogadores frescos, com campos em condições, a intensidade e a clarividência e a qualidade de jogo é outra, mas o importante é ver muitos jogos, quanto mais jogos houver, melhor. E, portanto, é assim que é e é assim que vai continuar a ser, porque eu estou aqui há 2 anos e meio e não mudou absolutamente nada. E quarta-feira já tem mais. Às 7 da noite, novamente no Allianz Parque, o Palmeiras recebe o Fortaleza pelas quartas de final da Copa do Brasil. O treinador palmeirense espera um jogo complicado diante da equipe de Juan Pablo Vojvoda. Uma equipa que já tem um trabalho muito bem sólido, com um treinador argentino, com ideias muito claras, equipa extremamente competitiva, agressiva no bom sentido, uma equipa que varia muito entre um jogo mais
mais interior e um jogo vertical, ou seja, um jogo curto e um jogo longo. Queremos passar, vamos procurar fazer todo o nosso esforço para o conseguir, sabendo que vai ser um jogo seguramente difícil por vários motivos. Pelo Brasileirão, o Palmeiras volta a campo no sábado às 9 da noite para o clássico diante do Santos na Vila Belmiro, pela 7ª rodada da competição, sem Abel Ferreira, suspenso pelo 3º amarelo. Lincoln Chaves de São Paulo para a Rádio Nacional. Salve o Corinthians! Pois é, no clássico paulista entre Corinthians e São Paulo, que terminou empatado em 1-1, parte da torcida do Tibão pisou feio na bola. Quem conta mais pra gente é o locutor da Cadência Perfeita. Felipe Rangel. Fala, Rodrigo, tudo bem? Tivemos clássico entre Corinthians e São Paulo ontem à tarde na Neoquímica Arena e o resultado foi de empate. 1-1, São Paulo marcou com Michel Araújo aos 15 minutos do primeiro tempo e o Corinthians descontou com Roger Guedes de pênalti ainda no finalzinho da primeira etapa. Mas o especial do jogo, que marca a manutenção do tabu a favor do Corinthians de nunca perder para o São Paulo em seus domínios, não foi o jogo em si. Infelizmente, em tempos atuais ainda temos que lidar com cantos homofóbicos. Parte da torcida corintiana entoou esses cânticos durante boa parte do jogo e houve inclusive a interrupção da partida por parte do árbitro Bruno Arleu para que esses cantos cessassem, mas isso não aconteceu. Foi no setor norte ali da Neoquímica Arena, onde ficam os torcedores organizados. É lamentável que a gente ainda tenha que lidar com esse tipo de situação em tempos atuais em que não se toleram preconceitos de quaisquer espécies. O mundo, como muitos reclamam, está sim ficando chato e ainda bem que está ficando chato porque a gente não pode mais normalizar esse tipo de coisa. Esse episódio pode inclusive gerar uma punição para o mandante do jogo, no caso o Corinthians, porque é crime, fere o artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Homofobia é crime, não pode ser normalizada e a gente não pode deixar isso passar impune. A gente espera que cada vez mais a gente evolua para que as pessoas sejam respeitadas. Tá certo, Rodrigo? Um grande abraço para você e até a próxima. Valeu, Felipe. As notícias do futebol feminino com Luiz Ferreira. Luiz Ferreira. A 11ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Série A1 se encerra hoje, às 20 horas, lá no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. O Flamengo recebe o São Paulo. Se as meninas da Gávea vencerem o tricolor paulista, elas reassumem a liderança do Brasileirão Feminino. Os resultados dessa 11ª rodada: o Atlético Paranaense 2, Bahia 1, Grêmio 1, Real Ariquemes 0, Corinthians 1, Santos 0, Ceará 1, Avaí Kinderman 2, Atlético Mineiro 0, Internacional 2, Ferroviária 2, Real Brasília 0 e Palmeiras 3, Cruzeiro 2. Por enquanto o Corinthians lidera, 28 pontos, seguido pela Ferroviária e pelo Flamengo com 27 pontos. Flamengo, lembrando, tem um jogo a menos. O Palmeiras é o 4º com 23 pontos, o Internacional é o 5º com 22, o Santos é o 6º com 20 e o Grêmio é o 7º colocado com 16 pontos. Fechando o G8, o São Paulo está na 8ª posição com 15 pontos ganhos. O Cruzeiro é o 9º com 14, o Bahia é o 10º com 13, o Atlético Mineiro é o 11º com 12 pontos e na beirinha do abismo, o Atlético Paranaense é o 12º com 10 pontos ganhos. Abrindo a zona do rebaixamento, Real Brasília é o 13º com 10 pontos, Avaí Kinderman é o 14º com 10 pontos, o Real Ariquemes é o 15º com 6 pontos e o Ceará é o 16º e último colocado do Brasileirão Feminino. As meninas do Vozão ainda não pontuaram no Brasileirão Feminino. Da equipe de esporte para a Rádio Nacional, Luiz Ferreira. Valeu, Luiz Ferreira. Obrigado a todos que nos ouviram. Um abraço pro Vitor Vanes, lá do MEA, aqui no Rio de Janeiro. Final do Bate-Bola Nacional. Novas notícias esportivas logo mais às 18h40 em No Mundo da Bola. O Bate-Bola Nacional vai voltar amanhã, na terça-feira, ao 12h40. Boa tarde para todos vocês. Tchau. Rodrigo Ricardo. Bate-bola, bate-bola. Bate-bola, bate-bola. Bate-Bola Nacional.